inscritos, farei a Teia do Aranha 92, Kane versus Aranha Escarlate. Dos formatinhos da saga do clone, eu só tenho Homem-Aranha. Eu tinha o Homem-Aranha 165 e agora a Teia do Aranha 92. E das próximas edições que eu for mostrando já vai estar no chamado formato estendido. A propaganda da Era do Apocalipse, no começo. Vamos à história. Uma moradora de rua está sendo importunada por uns folgados. As pessoas que têm preconceito, que gostam de judiar, né? Dos que já não vivem na rua. A história é a caçada. Tony Desago e Howard Mack argumento. E Phil Gozer e Mark Marley desenhos. Um pouco que ela tem. Eles destroem seu carrinho. Vão pegando cada coisa que ela tem. Vão destruindo, né? Até o retrato da sua filha, que ela tem de lembrança. Fala para devolver. Aí, só que aparece o Kane, dá uma lição nos folgados. Só que ele não é como o Homem-Aranha. Então, o cara vai pegar uma revólver para reagir. Ele mata o cara sem dó, sem piedade. Tá, também, cada um que ele mata, ele deixa a marca, né? Da sua degeneração celular. Ele foi o primeiro clone do Homem-Aranha, criado pelo Chacal. Só que deu uma espécie de degeneração celular nele. Ele ficou, como é que diz, em estado mais, como posso dizer, ficou mais psicótico, né? Ele mata sem dó e piedade. E aqui ele só vem atrás do Aranha Escarlate. Ele, de alguma forma, quer se proteger o Peter e a Mary Jane, mas o Aranha Escarlate ele detesta. Toda vez que eles se encontram, ele quer matar o cara de todo jeito. E o Aranha Escarlate está andando pela redondeza também, atrás para proteger o Peter e a Mary Jane do Caçador Sinistro, o filho do Kraven o Caçador. Andando pela rua, um táxi, por causa da neve, perde a direção, o freio. Então o Homem-Aranha tem que rapidamente evitar que o carro perca o controle. Acaba salvando por um milagre, né? E deixa o carro bem na rua 34. Na mansão do Kravinov, o mordomo que criou o Vladimir Kravinov, criou com um filho, né? Não quer que ele siga o destino do Kraven, que a loucura pelo Homem-Aranha conduziu até o seu churrascamento. O filho está tendo o mesmo caminho, se fortalecendo pelos soros. Tá com o uniforme, ele vai atrás do Homem-Aranha. Ele acha que o Homem-Aranha fez o pai, né, cair na loucura e ter seu próprio fim. Na 18ª Distrito de Polícia de Manhattan, o Jacob Raven e o Connor Traven estão investigando a série de assassinatos contra bandidos do Kane. Ele está atrás do Kane desde Salt Lake City, só que as digitais batem com o Peter Parker. Ele acha que o cara é o suspeito. Ele vai interrogá-lo mais. Enquanto o Aranha Escarlate vai tentando achar o apartamento do Peter antes do Caçador Sinistro. Só que ele acaba sendo avistado pelo Kane. Diz que ninguém vai impedi-lo para os planos que ele tem para o Peter e a Mary Jane. A Escarlate achou no apartamento. Ele acaba sendo atacado pelo Kane. Eles vão ter o seu confronto. Ele reconhece mesmo o Ben Riley com o uniforme do Aranha Escarlate. A Escarlate tenta atacar usando os ferrões e
Mas não tem resultado, então ele usa suas teias de impacto. Prende o Kenny. O Kenny tem força, se solta rapidamente, acerta uns golpes no Aranha Escarlate. E já enfrentando o Sinistro, ele tenta se vencilhar do Kenny. Parece que é mais forte que o Aranha Escarlate, consegue soltar. Mas o Kenny acerta um pedaço de rocha bem na cabeça do Aranha Escarlate, deixando ele meio aumentando os ombros. O Sinistro chega para se vingar do Peter, mas acaba sendo interceptado pelo Kenny. E os dois resolvem, né, lutar. O Aranha Escarlate, mesmo ferido, quer evitar que o pior aconteça. Que o pacote do Super-Homem, né? Tendo a morte do Super-Homem, o retorno, e Super-Homem versus Apocalipse e a revanche. Na época, o pacote dos três era R$25. Escarlate ferido. Ele tenta se levantar, mas está meio grog. Com dificuldade. E vai atrás dos dois. Os dois parece que têm a mesma força, né? Mas o Kenny ainda acha mais forte do que o filho do Kraven, do que o Caçador Sinistro. Escarlate tenta evitar e até avista o Parker, né? Vê ele com a Mary Jane se beijando, né? Que ele queria estar lá, mas ele só pode imaginar. Ele só tem sonho, né? Que a vida dele está vazia. Então ele volta para a ação para não ficar divagando demais. No laboratório chega o parceiro dele, o que ele pode chamar de amigo, o cientista Selvagem Trainer, que é especialista em genética, que trabalhou para o Chacal. Ele chegou porque o clone, o Ben Wily, pediu para ele retornar a Nova York. Temos a luta em si, do Crane contra o Cara Sinistro. Escarlate tenta interferir, avista os dois. Tenta evitar, mas ele, quando se lança, ele acaba caindo dentro de um carro. Ele está bem zonzo. Ele acaba se recuperando os movimentos. O Sinistro acerta um golpe no Kenny, num carro. Escarlate tenta rapidamente se vencilhar, mas ele acaba encontrando o seu amigo, o Selvagem, Svervard. Ele fala que o Kenny está na cidade novamente. Tem que impedi-lo. Para falar que ele está péssimo, né? E o Kenny tem uma visão com a Mary Jane morta, mas não sabe se por quem. Ele quer evitar a todo custo. Do Sinistro tenta evitar entrar ir atrás do Parker, dos Parker. Mas o Kenny, claro, vai virar uma pedra no seu sapato, vai impedindo de chegar perto. Porém, Escarlate tenta evitar, né? Ele imobiliza o Kenny, dando novamente as teias de impacto, usa os ferrões e consegue, né, distrair o Kenny, derrotando momentaneamente. Joga na água, ele tenta resgatar, mas não sabe onde o Kenny está, sumiu. Quando o Sinistro foge do Aranha Escarlate, mas ele acaba encontrando o Kenny novamente. Aí os dois têm um impasse e vão resolver isso de uma vez por todas. Os dois se digladiam novamente, uma luta decisiva. Tem resultado. O Kenny sai vitorioso e o Vladimir Kravinov, Caçador Sinistro, está marcado com aquela marca que o Kenny deixa. Está à beira da morte. O Gregor, claro, só leva nos seus braços, né? Jurando vingança. E assim termina a história do Aranha Escarlate. O Aracno Express, com as perguntas sobre o universo do Homem-Aranha, né? Temos a propaganda dos lançamentos desse mês, é o Reino do Amanhã, como destaque, em 4 partes. Quadrinização oficial do Batman e Robin, um conto de Batman Coma, em 3 edições. A volta do Alfred nas edições do Batman.
o Super-Homem, o retorno do Lex Luthor e Parallax. No Superboy, o Parallax versus o Kylo Rainier. Da Image, o Spawn 19, Youngblood número 8, crossover Blood X-Force que eu tenho, The Savage Dragon. Da Marvel, dedicado mais à saga do clone, né? Isso é Marvel contando a origem do clone. Venom especial, as continuações da saga do clone que vai acontecer mais pra frente. A morte da Tia May, a prisão do Peter, mais revelações. O melhor do Homem-Aranha 2, a história da fase toda do Marfelane e Homem-Aranha ano 1. Não tá tomando chuva, não? Não, tô aqui na sombra. Hã? Tô aqui na sombra. Você tá chovendo. Tá, não tem perigo não. Tá chovendo, tu viu? Vi, Bruxaria da Vertigo, a Espada Selvagem de Conan e o crossover do Lobo vs Juiz Dredd. A segunda história do Quarteto Fantástico, o Vigia, ele sente uma anomalia no espaço, ele não quer se interferir, mas vai acabar se interferindo. No laboratório, o ovo da Lígia sendo vistoriado, aparece o Rafael Soares, Rafael Soares, o laser vivo, está investigando o ovo, ele vê um sinalizador, acaba ativando um poder oculto da Skrull Lígia, acaba explodindo, e isso faz o Vigia ter que interferir. A história é Futuro Fatal. E vamos para o Freedom Plaza, ao lado do Quarteto Fantástico. Estão todos, claro, a Mulher Invisível, a Tocha Humana, o Namor, o Coisa e a Lígia. Não, mas por enquanto não. Uma estátua do Coisa. Paul Ryan e Tom DeFalco, argumento de desenhos, e Dan Bonanadi, arte final. E foi achado na Amazônia, mas o Red está desaparecido. O Quarteto Fantástico está sem seu líder, então a Mulher Invisível está como uma líder temporária. O Tocha tirando com bem, falando que a estátua é horrível. O Tocha caso querendo bater, a Mulher Invisível segura a estátua do bem, antes que ela seja destruída. Mas ela explica pro professor que sem o Red eles não podem fazer nada, né? Então ele agradece, né? Pela atenção e diz uma pena para o Red não estar. E o Coisa se lamenta, se o Red estivesse ali, se aqui já teria ido no Brasil. O Namoro fala que o quarteto não é a mesma coisa sem o Red, né? O Coisa fica bravo e se afasta dali. O Coisa, pela Mulher Invisível, fala que o namorado dela é meio intrometido. Ela fica sem saber o namorado. O Tocha Humana conversando com a Lígia. Ele tem uma decisão, ela também. Ela quer falar que o ovo, que o ovo dela ele não é o pai. Então ele vai investigar lá com o Homem-Formiga, o Scott Lang. Mas sobre o ovo, né? Pela localização do Frank Richards, ele achou as coordenadas. Agora ele é adulto, seu nome é Lorde Psíquico. Não é mais aquele garotinho, né? Eles conheciam. Ele tem uma aliada que aparece, é chamada de Lorde Psíquico, que é a aliada do seu avô, o Nathaniel. Está investigando sobre o agressor negro, que é uma entidade que está matando o Red Richards de várias realidades alternativas. Com a sua prima, a sua irmã no caso, ele quer ajudar a enfrentar esse agressor negro. Infelizmente o Vigia tem que intervir, né? O Quarteto Fantástico, o que sobrou deles, vão ter que investigar sobre onde está o Frank Richards, o Lorde Psíquico. Só que o Tocha e a Lígia não vão. Ele vai proteger o seu ovo. Aí aparece o laser vivo. Quando eles vão falar alguma coisa, acontece alguma explosão. Aí no laboratório se materializa um tal de colecionador. O Tocha intervém. Ele diz que quer pegar um ovo para a sua coleção. Tenta reagir. A Lígia também quer ajudar. Temos a propaganda aqui do Super-Homem vs Alien. O crossover em 3 edições. Minissérie, né?
Ali já não pode usar os poderes, então ela usa a metamorfose, avança contra o colecionador ajudando o Tocha. O quarteto com a Mulher Invisível, o Homem-Formiga e o Namor vão para um outro tempo, uma espécie de futuro, onde eles veem uns homens das cavernas, uns humanoides, só que ali eles encontram uma estátua do Quarteto Fantástico. Não sabem onde era o For Freedom, onde era a casa do Quarteto Fantástico. Só que antes de investigarem, são atacados por uma flecha, os nativos querem matá-los, eles parecem que são culpados pela destruição do mundo. O Namor tenta interferir, mas o Homem-Formiga diz para ele não avançar, já que eles não sabem o que está acontecendo. O senador tenta pegar o ovo, lutam, mas ele é atacado pelo Punho Laser, que é um aliado do Quarteto, ele é um aliado do Quarteto Fantástico, ajuda o Tocha Humana e a Lígia. Os nativos tentam lutar, tentam se refugiar dos nativos, só que aí o Homem-Formiga e o Namor são congelados pelo Vigia, diz que o que aconteceu ali eles não deveriam saber, mas ele vai ter que falar, né? Só para a Mulher Invisível e o Namor. Eles odeiam o Quarteto Fantástico por terem destruído essa realidade de espaço-tempo, destruído esse mundo. Tocha lutando contra o colecionador, até que o cara descobre que o ovo não é de verdade, é falso e desaparece. Ele fala que é uma fraude. O Johnny fica sem saber. A Lígia fala que ele não é o pai desse ovo, deixando o Johnny em choque, e assim a história termina. Ou seja, ela vai continuar na Homem-Aranha 169. Temos a propaganda do primeiro crossover da Image com a Marvel, Red Rock com o Wolverine já com as garras de osso, sem o adamantio. E a última história, Arquivos Secretos do Homem-Aranha nas garras do Abutre, do Burt Busiek Argumentos e Pet Olive Desenhos. Ele está lutando, tentando atrapalhar o Abutre aquelas histórias do Homem-Aranha adolescente de 15 anos. Ele vê que ele recuperou a asa, fugiu da prisão e tenta levar o cara de volta. E o Abutre está forte, ele tenta pegar uma carona nas asas dele para tentar fazer ele se desequilibrar e capturá-lo. Mesmo assim, ainda ele é visto como um criminoso por causa da difamação do Clarim Diário. Enquanto já na sua identidade civil, com o Peter Parker, sem os óculos da Tia May, quer que ele procure um oftalmologista, eu acho que ele não está enxergando. Ele não fala, claro, que por causa dos poderes aracnídeos ele teria a visão restaurada, né? Ele curou ele da miopia. No colégio, explicou que o Flash acabou quebrando o óculos dele, né? Pela implicância que ele sempre teve, por Peter ser um nerd. Só que aí no colégio, o Flash Thompson chama, entrega para ele um óculos que óculos de zoeira, né? Uma espécie de fundo de garrafa, que é gigante. Que aí ele aceita a provocação, vai embora. Só que a Liz, a namorada do Flash, diz que o Parker fica bem sem o óculos, deixando o Flash meio sem acreditar, né? Homem-Aranha tenta avisar para o General Ross sobre o robô acelerador atômico, só que como o cara lida com o Hulk, vê os super-heróis como ameaça. Eu acho que o Homem-Aranha quer roubar o aparelho para si. Então, manda prendê-lo. Manda os soldados do exército darem bala no Homem-Aranha. Ele sai, né? Compreendido como sempre. Já no colégio, na aula de educação física, ele vai jogar queimada com os valentões. Só que aí, no vestiário, outro colega, outro que mexe com ele, o Jason, rouba as roupas dele para tentar sacanear. Só que a Liz Allen vê isso com maldade. Claro, o Flash Thompson pensa, também devia ter feito isso. Eu não fiz isso antes. O Homem-Aranha com agilidade fica só de cueca, né? No telhado, sem ver o que está acontecendo. Ele até fica impressionado que pela primeira vez ele é defendido. E o Jason fica frustrado, né? Ele disse que só queria se divertir um pouco. Já no seu trabalho, no calendário diário com a Betty Brant,
Diz que como ele quebrou a câmera, não pode. E agradece por ela ajudar a pegar informações de onde está indo o trem de carga do exército. O Jameson chega já cobrando porque ele não tirou foto do Abutre. Ele diz que a câmera dele quebrou. Se o Jameson não pode dar um adiantamento para que ele compre uma nova, mas ele diz que não é uma caridade. A Beth o defende, diz que ele é o melhor. Então ele a convida para ir no cinema. E ela aceita, claro. Acho que era a primeira namorada dele, né? Antes da Gwen Stacy. Já à noite, dentro do exército, ele chega lá rapidamente, mas é capturado pelos soldados do exército numa rede super resistente, não consegue soltar. Ross acha que ele é um bandido, então prende. Só que aí o Abutre usa o Homem-Aranha, né? Acaba usando para roubar o aparelho. Levando um acelerador de partículas, diz que vai usá-lo, mas e depois vendê-lo por um bom preço. O Homem-Aranha solta das redes, joga em cima dos soldados do exército e parte atrás do Abutre. O Abutre, cara, usa o lado heróico do Homem-Aranha, consegue, pede para ele segurar o aparelho, enquanto ele vai cuidar dos soldados do exército. Né? O rasante derrota os caras facilmente. O Homem-Aranha salva os soldados da queda com a teia como uma espécie de amortecedor. O Abutre, claro, vai para cima, recupera o aparelho, sabe que o Homem-Aranha não vai deixar ele escapar. O Homem-Aranha desvia. O Abutre, claro, tenta recuperar o aparelho do Abutre. Consegue, né, até pegar. O Abutre vê o trem, tem que soltar o aparelho para que não se esborrache. Quando o General Jameson perde esperanças, o soldado mostra para ele que aparece o acelerador de partículas inteiro. Aí diz que peguem com cuidado, com cuidado. O Homem-Aranha, claro, fica feliz por ter resolvido o caso, mas frustrado ao mesmo tempo que não ter adiantamento do Jameson em uma câmera nova, né? Mas ele está feliz, e assim. E no colégio, aí o seu amigo, os Valentões se mexem com ele, o Jason quer armar mais alguma coisa, mas aí a história termina. Temos aqui a Grande Heróis Marvel 56, anunciando a morte do Dr. Octopus. Temos a checklist do mês de junho. Da Marvel eu só tenho a do Aranha 92. Aqui os lançamentos, o destaque para a do Apocalipse. A minissérie da Electra Raiz do Mal. E a Saga do Clone, né? E claro, o melhor do Hulk, número 1. E o crossover Star Trek com o X-Men. Da DC, Alma Gama 4 eu tenho. E Batman Villains de Gotham, número 8. Ó, desse mês. E para fechar a Image, só a Youngblood número 8 que eu tenho aqui. Então tem o crossover Bedrock Wolverine. Na DC, além do fechando o Super-Homem vs Aliens 3, a minissérie. E Super-Homem a Morte de Clark Kent, que eu ainda não tenho. Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos a crescer. Teodoria 92, de junho de 97. Aqui a propaganda da edição especial Super-Homem a Morte de Clark Kent, 260 páginas, formatinho, formatinho, né? Ainda não tem, eu já vi edição importada no sebo, mas não pude comprar. Então eu acho ou essa ou a importada. Para fechar ainda aquelas lapiseiras da Papermate, quilométrica em cores. Mais um gibi irado para os quadrinhos irados. Aí. Uma capa meio para mim de terror, então eu vou lançar aproveitando o meio do Halloween.